paz do Senhor, povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mais um Desperta Crente, receba essa poderosa palavra no poderoso nome de Jesus. Sexta-feira, glória a Jesus, mais uma semana se findando para a glória do nome do Senhor, mais um dia que o Senhor proporcionou para que nós vivamos. Então não perca tempo, não deixa nenhuma distração, nada te tirar do foco e do objetivo que Deus te confiou, amém? 16 de fevereiro de 2024, olha aí, nós já estamos quase chegando à meada do mês, né? Aliás, já passamos da meada do mês, estamos chegando já no final, e esse mês só tem 29 dias, então não perca tempo não, tá bom, irmãos? Não perca tempo, nós temos pouco tempo para posicionar, para ficar firme na presença do Senhor, porque breve o Senhor vai levar a igreja, não vai demorar. Sabemos o dia e a hora? Não, pode ser a qualquer momento, pode ser agora. Então não deixa nenhuma distração tirar o seu foco e o verdadeiro objetivo da vida cristã, que é seguir a Deus com santidade e com verdade. Não deixa nada nesses dias, irmãos, parar você. Nós estamos vendo para tudo quanto é lado escândalo, seta, perseguição, calúnia, e que levante escândalos acontecendo em nome de Jesus. Não deixa nada disso te distrair. O objetivo de Satanás é distrair os crentes. O objetivo de Satanás agora é fazer com que os crentes fiquem neutralizados, parados com tanto ataque. Não pare, meu irmão. Não pare. E de ontem para cá eu tenho falado muito com Deus, conversado muito com o Senhor. Ouvi bem atentamente o que o Senhor falou comigo. Dialogue com homens e converse comigo. Eu estou conversando com Jesus a todo tempo. E Deus tem ministrado isso no meu coração. Força. Não tá fácil, mas permaneça para não perder o grande evento, o grande advento que acontecerá, que é o arrebatamento da igreja. Amém? Então vamos lá? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Vê, glória a Jesus. Nós estamos no capítulo 9, irmãos. Jesus é maravilhoso. Devagarzinho nós estamos lendo a Bíblia toda juntos. Vê que maravilha. Jesus é lindo demais, né? Vamos lá. Vamos continuar firme. Então vamos lá. Eu gosto de desafio e sei que você também gosta de desafio. O desafio faz a gente ter ânimo. O desafio faz a gente ter... como é que fala? Alegria. O desafio te faz querer desejar ter mais, ver mais, viver mais, sentir mais, poder mais. Então queira isso para sua vida. Então seja desafiado aí, vamos ler na Bíblia, vamos buscando no Senhor. Aquilo que nós não sabemos, nós buscamos com quem sabe, e assim não chegar ao céu. Nunca se sinta sabichão, tá? Ninguém é um sabichão, ninguém é um sabe tudo. Quem sabe tudo, toda sabedoria vem do Senhor. Então nossa vida vai ser aprender, amém? Vamos lá então. Capítulo 9 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Paulo agora vai defender os seus direitos apostólicos. Se você ler lá a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9 também, capítulo 10, Paulo também está defendendo seus direitos apostólicos. Ele também vai dar um exemplo de defesa sobre o seu ministério. Por quê? Como eu já falei, dentro da igreja de Corinto estava acontecendo muitas situações terríveis, irmãos. E uma das situações que estava era algumas pessoas estavam dizendo que nada, Paulo não é apóstolo não, nada. Paulo não, ele veio depois que Jesus tinha assunto ao céu. Então Paulo está defendendo o seu apostólico, o seu apostolado, né, o seu ministério apostólico que Jesus o chamou. E Paulo na carta de Gálatas, se você ler a carta de Gálatas, você vai ver Paulo falar, ele aprendeu com o próprio Jesus. Ele não foi só chamado por Jesus, como ele foi ensinado, né, durante o tempo que o Senhor ensinou ele durante 3 anos, também pelo próprio Deus ensinando ao apóstolo Paulo. Então ele aprendeu, assim como ele aprendeu aos pés de Gamaliel, o grande homem que sabia muito conhecimento, ele aprendeu aos pés do próprio Senhor Jesus Cristo, ensinado pelo próprio Deus. Então aqui ele já entra defendendo seus direitos apostólicos. E também ele vai falar um pouco mais, né? O verso primeiro diz: não sou eu plenamente livre? Não sou eu apóstolo? Não vi eu Jesus o nosso Senhor? E não sois vós fruto do meu labor, do meu trabalho, né, no Senhor? Se para alguns não sou reconhecido como apóstolo, como toda certeza sou para vós, no caso. Se alguns não reconheciam ele como apóstolo, para a igreja de Corinto, sim, a igreja de Corinto tinha que reconhecer ele como apóstolo. Por quê? Porque foi ele que gerou. Se você ler aqui, não sei se é o capítulo 6, eu acho que é o capítulo 6, que Paulo fala assim: vocês podem ter muitos mestres, muitos ensinadores, mas somente um pai que gerou vocês, que foi ele. Ele gerou, que gerou em Cristo Jesus, né, através do labor, das lutas, das provas. Paulo fundou essa igreja, e ele era o pai espiritual dessa igreja. O pai espiritual era Paulo, então não adiantava, pudesse levantar a calúnia que fosse, mas a igreja de Corinto teria que reconhecer o apostolado dele, teria que reconhecer que ele era um homem que foi chamado por Deus. Então esse capítulo 9, Paulo defende os seus direitos apostólicos, ele vai defender o seu apostolado, ele vai defender, irmãos, a gente tem que defender a nossa vida com Deus. Tem momentos que nós precisamos calar, tem coisas que nós ficamos calar, mas tem coisas que se defende, você tá entendendo? Tem coisas que você vai levar pra oração, mas a oração é acompanhada de ação. Então tem coisas que vai ficar calado, mas tem coisas que você tem que defender o seu ministério.
Eles estavam dizendo que Paulo aproveitava da obra, que Paulo estava tirando vantagem no ministério, que Paulo estava ali somente tirando vantagem da obra de Deus, que Paulo estava aproveitando o ministério que foi confiado a ele para tirar dinheiro. Claro que nós sabemos que tem essas pessoas, que essa lâmpada sempre me abençoa. Então, a gente sabe que tem pessoas que aproveitam da obra de Deus, mas Paulo aqui está defendendo o seu ministério apostolado. Por quê? Porque havia burburinhos, havia incitações que Paulo estava tirando proveito. Paulo vai trazer aqui alguns exemplos e vai falar que o próprio Deus permite que os irmãos, que o obreiro da casa do Senhor seja abençoado e receba. Irmãos, não é pecado o pastor receber, o obreiro receber, o mestre receber, o itinerante na obra de Deus receber. Uma pessoa que está trabalhando. Não confunda quem está trabalhando para aqueles que estão prostituindo a obra, tá? Não confunda. Leia aí, 1 Timóteo capítulo 5, verso 17, que vai falar: todo obreiro é digno do seu salário, mas é o obreiro que está trabalhando, o obreiro que está árduo, o obreiro que está ali suando na obra do Senhor, que está ali noite e dia trabalhando, vivendo a vontade do Senhor. Eu vou ler aqui, ó. 1 Timóteo, nota aí, 1 Timóteo capítulo 5, verso 17 e 18, diz assim, ó: os presbíteros que administram bem a igreja, como? Que administram bem a igreja, são dignos de dobrados honorários, salário. Principalmente os que se dedicam ao ministério da pregação e do ensino. Eu sou itinerante, irmãos. Eu prego a palavra de Deus. Eu não dou valor, não estipulo valor para pregar. Mas a gente passa em lugar que as pessoas não dão nenhuma moeda, nem perguntam se tem dinheiro da passagem. Porque não honra e não segue as ordens do Senhor. Mas por isso eu vou ficar cobrando absurdo para pregar? Não. Mas eu falo, irmão, quiser me abençoar, pode abençoar, eu recebo. Mas eu não cobro para pregar. Não consigo instituir valor naquilo que Deus confiou a mim. Não consigo, porque não tem valor. O ministério que Deus me confiou não tem valor, irmãos. É algo muito valioso para mim. Então eu não consigo instituir valores. Claro que tem quem estipula valor. Tem. Eu vou apontar? Não vou, porque cada um vai prestar conta para Deus das suas obras. Mas Paulo está deixando bem claro que é quem trabalha, que é quem participa, que é quem está administrando bem a igreja do Senhor. Nesses pastores que abrem igreja só para tirar dinheiro da ovelha, não. Nesses pastores que só quer saber do dízimo, da oferta, não quer nem saber. Tem pastores que tem ministério, tem qualquer coisa, não sabe nem onde mora o membro, não sabe como o membro vive, não sabe como o membro está, não sabe a luta que traz. Só agora, final do mês, se o dízimo não estiver lá, ele sai metendo a língua. Ele sai metendo a língua que não abençoou, que não entregou o dízimo, que não está ofertando. Isso aí cobra, mas não sabe saber se a pessoa está bem, se está viva, se está morta, se está querendo continuar, se está querendo parar. Então tem tudo isso, envolve tudo isso. Ele está falando do obreiro que trabalha, que administra a obra de Deus, que está vivo, que está insistindo, que está lutando pelas almas. Olha o verso 18. Porquanto afirma a escritura: não amordaceis a boca do boi quando estiver debulhando o cereal. Ainda é digno do trabalho todo o seu salário. Aí eu vou voltar aqui, que ele está falando de Deuteronômio capítulo 25, verso 4, você lê aí, em Lucas 10, verso 7, não dá para me ler todas as bases, né? Então aqui também ele vai falar esse mesmo versículo que ele fala aqui em 1 Timóteo, ele fala aqui também em 1 Coríntios, o verso 9, lê aí o verso 9 do capítulo 9 que a gente está, ele fala também, não amordaceis. Por quê? Porque ali em Deuteronômio, no capítulo 24, quando os boi iam pisando ali os trigos, negócio, aí as pessoas amarravam a boca do boi, para que os boi não comessem, né? Aí o que o Senhor falou? Desamarre, deixe ele trabalhar e também se alimentar. Então é assim. Quanto mais o Senhor se o Senhor teve misericórdia dos animais, será que ele não tem misericórdia de nós? Então isso aqui é uma lei do Senhor, irmão, que vale para o homem, tá achando que o Senhor permite isso? Pode sim, como eu trabalho na obra do Senhor, sou itinerante fazendo a obra do Senhor. Eu trabalho, eu não vivo só do evangelho, eu não fico prostituindo a obra de Deus. Eu faço a obra do Senhor, quem me abençoa, eu recebo, porque tudo que vocês veem, que a gente tem, que a gente busca, tudo é dinheiro. Você sabe, irmão, tudo para viver hoje tem custo de vida. Então eu trabalho, eu vendo minhas roupas, meu esposo trabalha na padaria, eu trabalho junto com ele, eu trabalho. Meu irmão, são 1001 utilidades, eu não paro. Porque eu sei da necessidade que eu tenho. E Paulo aqui, ele vai falar, eu tenho os meus direitos. Mas ele também, do verso 15 em diante, ele fala, eu também abro mão dos meus direitos. Paulo não quis receber a oferta da igreja de Coríntios. Por quê? Porque das falácias. Você sabia que tem lugar que eu vou pregar e as pessoas vêm me abençoar, o Senhor fala, não recebe. O Senhor fala para mim não receber. E em vários lugares eu já disse não. E em alguns lugares eu falo, não, meu irmão. E o Senhor fala, pegue. Porque Deus conhece o coração. Há pessoas que querem abençoar para sair falando, ó, a missionária tá cobrando para pregar, tá, entendeu? Tá estipulando valor. Porque tem pessoas que já estão na intenção. E o Senhor conhece. Então Paulo está dizendo que eu abri mão da oferta de vocês. Eu não quis a oferta de vocês porque sabia das segundas intenções. Paulo abriu mão da oferta de Coríntios, ele não quis. Mas em Tessalônica ele recebe. Ele abriu mão também
Logo no início ali, quando ele fundou a igreja de Tessalônica, porque Paulo não trabalhou só em Corinto. Paulo trabalhou em Efésio, Paulo trabalhou em Tessalônica, Paulo trabalhou em várias igrejas. Fundou várias igrejas. E Paulo sabe, ele abriu mão do seu ministério apostólico. Se você ler Atos capítulo 20, no verso 33 até o 34, você vai ver. Paulo abriu mão de receber as bênçãos de algumas igrejas para não pesar nas igrejas, para não ser pesado. Aí a carta a Filemão que ele escreve, aquela igreja que abençoou a vida de Paulo com amor, porque tinha aquele amor paternal por Paulo, e Paulo aquele amor paternal para aquela igreja abençoava com amor. É isso que Paulo está ensinando. A bênção tem que vir com amor, regada de amor. Não adianta nada eu dar com essa mão e com essa tá falando. Eu abençoei a irmã fulano de tal, né? Abençoei a igreja tal. Eu dou, Deus nem recebe. Tá perdendo seu tempo, tá dando por dar, porque Deus recebe quando o amor. Deus não recebe com segundas intenções. E Paulo abriu mão desse direito apostólico dele. Paulo abriu mão do direito dele, porque não quis receber as ofertas de Corinto, porque sabia que Corinto estavam falando o que fazia. Então Paulo abriu mão. Só que antes dele abrir mão, ele está falando aqui. Do verso 1 ao verso 14, ele está dizendo abrir mão. Ele vai dizendo que ele tem direito. O verso 5, ele diz assim, ó, não temos nós direito de levar conosco a esposa, crente, como fazem os demais apóstolos. Tá? Levar conosco a esposa crente. Não é amante não, tá? Não é pelo fato de eu ser uma pregadora itinerante, é o quê? O esposo, marido, meu marido, Jeremias, aonde eu for. A igreja que me chamar para pregar fora do estado, tem que abençoar meu esposo também com a passagem, com gasto para ele estar indo. É isso que ele está dizendo, mas é o esposo, não é amantes não. Igual muitos pregadores, muitos vão com amantes por aí afora, levando, pegando mulheres aí, que nem é da sua família, para levar. Ele tá deixando bem claro. Não temos direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os demais apóstolos. Quer dizer, eles dizem, se os apóstolos que são casados têm direito, nós também temos direito. Porque aqui eles estavam tentando tirar de Barnabé e de Paulo o direito apostólico que eles tinham. Eles estavam tentando arrancar o direito. É assim que muitos fazem hoje. Tenta tirar o direito. E Paulo está dizendo, eu não trabalhei só aqui em Corinto, eu trabalhei em outras igrejas. E eu não vou abrir mão do direito que eu tenho. A não ser por livre e espontânea vontade, como eu estou abrindo mão para não receber as bênçãos que estavam vindo de Corinto. Porque é da confusão que estava naquela igreja. E em Gálatas ele afirma quem ensinou a ele. Aqui ele estava defendendo o apostolado dele. Estava defendendo quem chamou. Porque quem chamou ele foi Jesus. Quem trabalha tem os direitos. Tá? Se eu trabalho, tenho o direito. Se você ler o capítulo todo 9 aqui, você vai entender. Paulo está falando muito profundamente. Ele está trazendo algo muito forte. Ó. Só o finalzinho do 7 diz assim, ó, quem apacenta o rebanho e não pode beber do leite que produz? Ele está dizendo, quer dizer que eu trabalho e não posso? Quer dizer, a pessoa está ali apacentando o rebanho, está ali preparando o gado todo, depois que tira o leite, não pode beber um copo do leite que foi tirado? Você está entendendo? Irmãos, isso é algo muito profundo. E aí vem aquela confusão, porque algumas pessoas usam alguns textos bíblicos para trazer confusões. Então, quer dizer, um pastor que está ali totalmente dedicado à obra. O pastor só está na obra. Esse pastor tem direito de receber da igreja um salário, sim, digno do seu trabalho. Mas aí tem que ver se esse pastor está trabalhando. Porque a maioria quer receber o salário, mas para ficar assistindo Netflix, né? Para ficar na rede social, mas visitar mesmo, buscar a ovelha ali no campo, né? Deixar a 99 guardada e ir ali buscar, não vai, não querem. Eles querem pastorear só pelo título, só pelo nome, a maioria. Mas os verdadeiros não, eles têm cheiro de ovelha. O verdadeiro pastor de Jesus Cristo, que Jesus levantou, tem cheiro de ovelha. Conhece as almas. É um pastor que ama as almas. Não é aqueles que joga para fora, não, quando não tem mais utilidade para ele, não. É aqueles que estão mesmo verdadeiramente envolvidos. Paulo está abrindo mão de alguns direitos aqui, porque ele sabia a situação que estava em Corinto. Tá? Mas o pastor é digno, sim. O itinerante, o pregador itinerante, sim. Mas nós vivemos um tempo, irmão, onde as pessoas só querem para si. E se aqui nesse tempo o apóstolo Paulo está defendendo o seu ministério, o seu chamado, está defendendo a sua identidade, está defendendo o seu caráter, imagine atualmente hoje. Imagine atualmente hoje. Do verso 15 em diante, Paulo está defendendo o direito e está se recusando também a exercer esse direito. Se você vai lendo, você vai ver, ele vai falar assim, ó. Porém, versículo 16, porém, quando prego o evangelho, não vejo como me orgulhar, pois a minha é imposta a obrigação de proclamar. Ai de mim, se não anunciar o evangelho, porquanto se prego é de espontânea vontade, aleluia, é por amor, é isso que eu faço por amor. Tenho o direito de recompensar, entretanto, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma missão a mim confiada. Eita glória! É esse aqui que o pregador, que o pastor, que o presbítero, que o itinerante tem que ter em vida, em mente. O versículo 16 e 17, eu prego é por amor, para cumprir a missão que me foi confiada. É para cumprir essa missão, é por amor do evangelho. Não é pelo direito, não é por dinheiro, não é pelos benefícios, não é pelo materialismo, é porque eu amo fazer isso que o Senhor me chamou para fazer. É isso que nós temos que ter a convicção.
dessa chamada de Deus na nossa vida para cumprir ela. Que você cumpra a chamada de Deus na sua vida, irmão, com essa responsabilidade que o Senhor requer de mim e de você. Porque nós prestaremos conta para o Senhor das nossas obras. Já falei várias vezes, já citei aqui esses textos bíblicos, vou citar de novo, porque eu não me canso. Apocalipse, capítulo 22, versículo 12. Eis que cedo venho, vou dar a cada um segundo as suas obras. Leia aqui no capítulo 6, se eu não me engano é o capítulo 6, aqui 1 Coríntios, versículo 14. Eis que o Senhor está vindo para dar a cada um segundo as suas obras. Quem vai julgar as obras do homem é Deus. É Ele que vai julgar a obra que eu faço, os vídeos que eu gravo, as vezes que eu vou ministrar. Hoje eu vou pregar a mensagem do Senhor, vou pregar na direção do céu conforme o Senhor quer. Na direção que Ele quer, porque eu prestarei conta de todas as vezes que eu assumo a tribuna para pregar a mensagem, todas as vezes que eu assumo a tribuna para falar de Jesus, eu vou dar conta da minha vida com Deus para com o Senhor. Então não se engane, não é a contendeira, não é a fofoqueira, não é o bajulador, não é o caluniador, não é os irmãos que estão aí tomando conta da sua vida que vai prestar conta da sua vida, não. É você que vai prestar conta da sua vida perante o Senhor. Não importa o que as pessoas estão falando, mas é o que você está fazendo. Você vai prestar conta do que você está fazendo, a obra que você está fazendo para o Senhor. Esses ladrões, salteadores da casa do Senhor, pessoas que fazem a obra do Senhor para tirar proveito da obra das coisas de Deus. Irmãos, tudo que eu faço para o Senhor, todos os cultos, tudo que eu faço, eu tenho nota, eu anoto, tenho tudo guardadinho, porque eu tenho uma responsabilidade, porque eu vou prestar conta do que eu faço para o Senhor. Problema de quem diz ou que deixa de dizer. Eu quero estar andando honestamente com o Senhor, diretamente com o Senhor, porque Deus vai cobrar de mim, não é de você. Então tenha isso na sua mente. Faça por amor, pregue o evangelho por amor, faça a obra do Senhor por amor. Se não faz por amor, pare de fazer. Pare de fazer. Se só está fazendo para se amostrar, para se aparecer, ou porque não tem jeito, ou porque só tem você, não faça. Deus não está recebendo isso. Agora faça por amor, porque muitas vezes a gente vai abrir mão dos nossos direitos para o corpo de Cristo não sofrer dano. Então aprenda isso. Paulo fala no capítulo, se eu não me engano, agora fugiu a mente, mas não sei se é o capítulo 8, que ele vai falar que muitas vezes a gente tem que abrir mão das nossas, da nossa certeza, não é certeza, deixa eu lembrar aqui, meu Deus, direitos. Nós vamos ter que abrir mão dos nossos direitos para que os nossos irmãos não se escandalizem. Então eu vou ter que abrir mão da minha liberdade muitas vezes para não escandalizar a igreja. Eu posso, mas eu não vou fazer porque eu não quero escandalizar o irmão. Eu posso fazer, mas eu não vou fazer porque eu não quero trazer escândalo, não quero trazer dano para o corpo de Cristo. Então muitas vezes eu vou abrir mão dos meus direitos para não trazer dano à igreja. Entendeu? É esse o nosso problema atual, irmão. Nós não queremos abrir mão dos direitos que nós temos às vezes para poder não trazer transtorno para o corpo de Cristo. Quantas vezes eu tiver que abrir mão dos meus direitos, eu abro, para não trazer escândalo para o corpo de Cristo, para não, deixa o que for tiver de deixar, não entre em escândalo, porque o diabo quer fazer isso, quer crente envolvido, agarrado, pegado. Eu tenho um videozinho que eu viro e volta, eu posto ele, eu gosto daquele vídeo, que ele vai trazer ele vai trazer assim uma representação muito grande, porque ele vai abrir a nossa visão em muitas áreas, né? Algumas áreas da nossa vida espiritual. Vai trazer uma flor, tem aquela flor que se fecha, eu esqueci o nome daquela flor. Aquela flor, a pessoa coloca uma pimenta dentro daquela flor e depois fica tentando puxar aquela pimenta dali, mas a flor não solta. E ali os dias vai passando, o tempo vai passando e a pimenta, ela vai matando aquela flor vai empretecendo, vai murchando, mas ela mesmo assim não solta. Ela tá seca, tá morta, mas não solta a pimenta. Então morreu agarrado com aquilo ali. Tem coisa que vai te matar se você não deixar. Tem coisa que vai te matar se você não abrir mão. Abre mão. Eu abro mão, irmãos, porque eu sei que o que é meu, Satanás não tira. Ele pode até tentar impedir, mas não tira. E o que sair da minha mão, Deus faz voltar de novo para minha mão. Porque o que é meu, Satanás não tira. Então para de ficar morrendo, para de ficar prendendo coisas que tá te matando na sua vida. Solta e deixa aí para Deus entrar com novo na sua vida. Paulo está dizendo, eu estou abrindo mão dos meus direitos porque eu quero abrir. Aí ele fala no verso 21 assim, ó: para que os que estão sem lei, torne-me como sem... Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei vivesse, embora não esteja livre da lei de Deus, mas submisso à lei de Cristo, a fim de que ganhar os que não têm lei. Presta atenção, verso 22. Para os fracos, tornei-me semelhante fraco, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo quanto para todos com finalidade de conseguir a qualquer maneira possível salvar alguns. Faço tudo isso por causa do evangelho, a fim de que me torne co-participante. Ele está dizendo, irmãos, em vez de perder tempo brigando, porque na igreja de Coríntios no capítulo 8, a gente estudamos ontem, a gente viu, estavam partidarismo, os irmãos se sentindo mais fortes do que os outros, zombando um do outro. Tu é fraco, você não come carne. Alguns optaram a comer
comer carne, mesmo sabendo que estava aquela burburinho de carne sacrificada aos ídolos, que sabia que era verdade, e outros optavam não comer carne nenhuma para não trazer escândalo. Então quem não comia as carnes, quando via alguém comendo carne, ficava, meu Deus, aquele dele está comendo carne sacrificada ao ídolo, tá indo pro pecado. Então escandalizava, um estava escandalizando o outro. Então os que estavam se sentindo fortes, os mais santarrão, eles não estavam não preocupados com aqueles que eram mais fracos na fé, que não tinha totalmente espiritualidade, maturidade total ainda em Cristo. Então se você ler Romanos capítulo 14, você vê Paulo fala, receba o irmão mais fraco na fé, sem zombar, sem debochar, o ajudando a ter fortalecimento na fé. Então aqui Paulo está indo na mesma continuidade, como eu falei, alguns assuntos nós entraremos novamente em alguns capítulos. Então Paulo está dizendo, eu abri mão de muitas coisas para salvar algumas almas, para salvar alguns. Então, irmãos, às vezes você vai ter que abrir mão de alguma coisa na sua vida para ver uma alma permanecer em Cristo. Esse é o problema atual. Os irmãos em Cristo, muitos deles não estão preocupados, não estou generalizando, porque tem os verdadeiros, não estão preocupados com as almas que estão indo aos balde para fora da igreja. Aos balde, desistiram muitos da caminhada, e o povo, muitos não estão nem aí preocupados. Tem aqueles que estão gemendo, sofrendo, como hoje uma irmã mandou mensagem para mim, está muito entristecida em ver tantas pessoas desistirem da caminhada com Deus, está muito entristecida em ver tantas pessoas nem preocupadas, tanta liderança que não estão nem aí, né, vendo as almas indo para o inferno, se desistindo da caminhada, voltando para o mundo, vivendo as práticas do mundanismo, não estão nem aí. Mas eu conversei com ela, tem os verdadeiros, tem os fiéis, tem aqueles que estão orando como você que está triste, como você que está orando, como eu que estou orando, clamando por essas almas. Tem os verdadeiros que estão abrindo a boca, tem os profetas de Jesus que estão abrindo a boca, que não tem medo de falar, que não estão se acovardando nesse tempo. Tem poucos, são poucos, mas tem os que estão falando. Então, eu sei que, por mais que tem pessoas que não estão nem aí para as almas que estão saindo do caminho do Senhor, estão jogando para fora mesmo, estão expulsando, empurrando para fora mesmo, tem os verdadeiros que estão abraçando, que estão clamando, que estão chorando, que estão orando, que estão buscando. E você é um dos verdadeiros que está aqui comigo. Você é um dos verdadeiros que entende o valor de uma alma, o propósito. Paulo está dizendo, eu me fiz de fraco para ganhar aqueles que são fracos. É pessoas que são arrogantes, que chegam ao conhecimento, que chegam à maturidade espiritual e pisa naqueles que ainda não chegaram. Nós vivemos esse tempo, irmãos. Nós vivemos num tempo de pessoas que estão dentro da igreja, adorando, levantando a mão, cantando na igreja, e fora da igreja estão fofocando, caluniando, enganando, mentindo, prostituindo, meu Deus do céu, concorrendo, fazendo disputa um com o outro. Esses são os dias atuais. Mas nós somos diferentes. Nós somos a igreja verdadeira que vai subir para a glória, em nome de Jesus. Eu vou encerrar aqui, tá? E segunda-feira, amanhã eu vou voltar e trazer uma mensagem pequenininha. Amanhã é sábado, mas vou botar uma mensagem. Você aguarda aí. Porque o versículo 24 até o versículo 27 dá uma mensagem. E eu quero deixar uma mensagem mesmo. Eu não vou estar aqui, eu vou estar no contexto de Coríntios, mas eu quero deixar uma mensagem dentro desse versículo 24 até o 27. Uma mensagem de encorajamento e fortalecimento para você, minha irmã. E para mim, e para toda a igreja de Jesus. Então amanhã eu gravo um outro vídeo aqui pra gente encerrar esse capítulo 9. Eu tô encerrando esse capítulo 9 agora, mas amanhã eu vou vir só com uma mensagem do céu que Deus me deu, nesse versículo 24 até o 27, falando sobre a corrida para o céu, sobre os atletas de Cristo, sobre os concorrentes que estão caminhando para a glória com o Senhor. E nós somos essas pessoas. Eu quero deixar essa palavra de encorajamento. Amanhã eu posto esse vídeo para a glória de Deus. Amém? Deus te abençoe, que a paz do Eterno te alcance, que a misericórdia dele continue te fortalecendo, te enriquecendo, te dando alegria, te dando certeza da salvação, minha irmã. Porque o nosso Deus é maravilhoso, Deus é tremendo, Deus é lindo demais. E eu amo o nosso Senhor assim como eu sei que você também ama. E nós estamos de mão dadas para a glória de Deus. Você que está se inscrevendo no canal, seja bem-vindo. Glória a Deus pela sua vida. Você que já está inscrito há mais tempo, continue sendo mais abençoado ainda. Continue firme aqui conosco, para a glória do nome do Senhor Jesus. Sou grata a Deus pelas pessoas que têm se inscrito nesse canal, têm confiado nesse ministério que Deus me confiou. Vamos continuar firme, amando nossos irmãos como a nós mesmos, caminhando para a glória, e estamos juntos em nome de Jesus. Amém? Vamos lá? Deus te abençoe, que a paz do Eterno te alcance. Inscreva no canal, dá o like, compartilha, porque o Senhor é bom. Amém? Pai, nós te louvamos neste momento. Te agradecemos pela tua palavra poderosa, viva e eficaz. Senhor, muitas vezes a gente vai ter que abrir a mão dos nossos direitos, ó Pai, para ver o corpo do Senhor continuar firme, Pai. Senhor, nos ensina, Pai, nos capacita a renunciar à nossa carne, a renunciar a nós mesmos, a abrir mãos de direito que nós temos, ó Pai, para não ver o corpo do Senhor, Senhor, sofrer. Senhor, me ajuda a abrir mão dos meus direitos, para poder, Senhor, não ver o corpo do Senhor sofrer. O corpo, a igreja de Cristo. Senhor, em nome de Jesus, não me deixa, Senhor,
Senhor, negar o teu nome com as minhas ações, com as minhas atitudes. Ajuda a minha irmã a continuar, ajuda o meu irmão a continuar. Não deixe os meus parar, não deixe os dela parar, não deixe os dele parar, Senhor, mas que nós possamos continuar firme nessa caminhada. Senhor, a luta tá grande, mas maior é o Deus que nos chamou para a guerra. A luta tá grande, mas maior é o Deus que nos convocou para a caminhada. E eu oro agora te pedindo, Pai, fortaleça, Senhor, a tua igreja, fortaleça os teus filhos neste momento, no nome santo de Jesus é o que eu te peço, Pai. Amém. Que Deus te abençoe. Que a graça do Senhor continue se sustentando. Que você continue ouvindo a voz do Senhor com mais sensibilidade ainda do que você já tem. Para que você possa abrir mão. Até de mesmo na sua razão, você ter que abrir mão. Mesmo nos seus direitos, você abrir mão. Sabe? Muitas confusões, elas acabam quando alguém abre mão do direito, sabe? Muitas discussões em casamento. Eu era uma pessoa que eu não sabia abrir mão. Meu esposo tá, graças a Deus, vivo, tá prova de... Nunca fui de calar, irmãos. Nunca fui. As nossas confusões era porque eu não calava. Eu não sabia o que era fechar a boca. Nada. É ruim. Se eu tivesse na razão, acabou. Aí que eu queria falar mesmo até pocar. Porque mulher gosta de falar, né? Mulher é difícil. Então imagina. E hoje eu tenho aprendido com muita dor calar. Tem momento que dá vontade de gritar, de explodir, de abrir a boca, de sair gritando, falando. Mas eu preciso ter esse controle emocional. E é nesse momento que o controle emocional, é nesse momento que o domínio próprio entra e você se cala. Tem momento que dá vontade de, sabe? E eu tenho que ter esse controle. Tem momento que eu já chego até quase perder, aí eu lembro que eu preciso ter esse controle, que eu preciso ter esse domínio, e esse domínio faz parte do povo de Deus. Então ore a Deus. Se você está nesse nível, que não consegue calar, que não ouve a afronta, vê as afrontas, mas não consegue ficar calado, ore ao Senhor. Eu passo por tanta afronta todos os dias. Não tem um dia que eu não sofro uma afronta da parte de alguém, mas eu vou pedindo a Deus sabedoria. Eu recebo as indiretas no telefone, pessoas mandam mensagem para ver o que eu vou falar. É muita coisa, e eu sempre firme, ele pedindo a Deus graça, sabedoria nas minhas respostas, sabedoria nas minhas palavras, porque você não vai estar isento disso. Você está entendendo? Se você não viver lá fora, você vive dentro de casa. Se você não viver dentro de casa, você vive dentro da igreja. Se você não viver dentro da igreja que eu falo, o templo, né? Você vai viver. Então, no meio da família, no meio dos parentes, nós vamos viver, irmãos, atacados. Só que nós precisamos ter esse domínio, essa sabedoria, a estratégia que só Deus dá para cada um dos teus servos. Paulo está falando aqui de estratégia. Do verso 21 ao 23, Paulo fala de estratégia que Deus deu para ele. Então, pede a Deus estratégia que ele vai te dar. Amém? Pai, nós glorificamos e muito obrigado por mais um vídeo no nome de Jesus. Deus te abençoe, fique com Jesus e nós estamos junto com ele e breve ele está vindo buscar essa igreja. Permaneça fiel.